Bolsonaro e Moraes. O duelo está distante de acabar. Escalou mais um degrau semana que passou, quando a Casa Branca deixou as ameaças e meteu sanção no ministro Alexandre de Moraes e família, cassando-lhes os vistos de entrada e estendendo a medida aos demais aliados do STF. Segundo o secretário de Estado, Marco Rubio, em seu comunicado no X, sexta-feira, dia 18. Não foi mencionado no texto o nome do ex-presidente Bolsonaro, mas é impossível dissociá-lo, tendo em conta a carta do presidente Donald Trump, publicada na Truth Social, quinta-feira, dia 17, quando foi dito pelo mandatário: é minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar os opositores políticos e encerre esse regime ridículo de censura. Estarei observando de perto. Ficou claríssimo a forma personalista e direta com que os Estados Unidos deixaram os salamaleques e os punhos de renda da diplomacia clássica para a atitude destravada do líder Yankee. Tem uma forma peculiar e muito própria de atacar sem vacilo qualquer pessoa que desafine em relação ao seu modo de agir e pensar. Por afinidade política e aproximação familiar, Donald Trump estabeleceu um canal de contato com o clã Bolsonaro e parece que a arrogância da junta que governa o Brasil não se atentou para isso. Ignorou completamente este laço. E através de discursos inoportunos e gestos impetuosos, foi deixando pegadas e marcas de contorno inamistoso que a sucessão de bravatas só fez piorar. Depois do tarifaço sobre as exportações brasileiras, a que o governo atribui como obra do ex-presidente em conluio com seu filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro, Moraes, num inquérito novo que apura o cometimento dos crimes de coação no curso do processo e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, impôs medidas restritivas a Bolsonaro, como o uso de tornozeleira, a proibição de acesso às redes sociais e contato com o filho nos Estados Unidos, que, segundo consta, articula lá fora contra o judiciário e contra o próprio governo. As medidas possuem o duro efeito de silenciar o presidente, que estabeleceu no ambiente digital a sua principal estrada comunicativa com os seus admiradores, sendo que a justiça encara a sua atuação orquestrada no âmbito interno como obstrutiva da atuação normal do judiciário, especialmente quando são desenvolvidas gestões diretas com a administração americana, no sentido de punir as autoridades investigadoras dos fatos julgados criminosos pela PGR. Uma palavra bem simples: as autoridades daqui não suportam a aproximação Trump-Bolsonaro pelo perigo que ela representa ao sistema dominante. Afinal, de algum modo, Trump estaria chancelando uma organização criminosa que, no entendimento da PGR, está interessada em romper com a ordem institucional e o funcionamento dos poderes, agindo sob o comando de Jair Bolsonaro, que inclusive teria comemorado a sobretaxação americana e também instigado a adoção de novos atos hostis contra o Brasil. Pois bem, a decisão monocrática do ministro no âmbito do inquérito 4995/DF, que em certo momento descambou para uma inflexão machadiana acerca da soberania, tenta limitar a livre manifestação do pensamento quando obstacula o acesso do ex-presidente às mídias digitais, sem explícita previsão legal, embora a jurisprudência admita a concessão de cautelares sustentadas apenas no chamado poder geral de cautela, neste caso usado de forma excepcional e motivada. Ressalva seja feita que há corrente no direito processual penal em favor da taxatividade das cautelares e a consequência observância estrita da previsão legal. Quer dizer, como tais medidas limitam a liberdade de ir e vir, somente são aceitas as tipicamente previstas em lei. Mas a verdade é que a ordem de bloqueio de perfis das redes sociais é comum na prática brasileira, como cansamos de constatar ultimamente. Outra observação é a que o ato de Moraes menciona
o risco de fuga de Bolsonaro, embora não tenha sido evidenciada de forma cabal a existência dessa disposição por parte do ex-presidente, que aliás afirmou o intento de permanecer no país. Debate-se ainda a proibição do pai falar com o filho que se encontra nos Estados Unidos, medida que aparece como desumana e, portanto, violadora do artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, ou seja, a dignidade da pessoa sobre o princípio que deve pairar sobre os demais. Também o tipo descrito no artigo 359, inciso 1º do Código Penal, ou seja, atentado à soberania, relativo à prova de negociação com o governo estrangeiro, no sentido de provocar ato de guerra ou invasão, não ficou patenteado no referido inquérito que Bolsonaro se meteu em operações militares de qualquer tipo contra o Brasil. A afirmativa que se tentou submeter o STF aos Estados Unidos por meio de atos hostis com a finalidade de obstruir a justiça, com todo respeito ao pensamento contrário, não traz a especificidade requerida no concernente ao que se chama de ato de guerra. Diz o jurista Alessandro Chacotino na Gazeta do Povo. A decisão parece partir de uma leitura ampla demais do artigo 359, inciso 1º, que exige uma atuação mais concreta e intencional para provocar atos hostis contra o país. Fica com a sensação de que se está criminalizando a crítica e a retórica política, o que pode ser perigoso. As medidas cautelares exaradas, ainda que possam ser consideradas necessárias, a legitimidade delas é questionada pelo desenho constitucional que não admite inquérito judicial, tendo em conta a adoção do sistema acusatório, que tem um acusador, que é o Ministério Público, nas ações penais públicas incondicionadas e condicionadas, sendo a posição do juiz de sujeito processual penal independente. Ressalve-se que o próprio STF aceitou o sistema inquisitorial que vigora nos inquéritos dos atos antidemocráticos e das fake news, situação em que o magistrado figura em mais de um quadrante, em oposição ao sistema de separações típico do Estado Democrático de Direito. O confronto Bolsonaro e Moraes com o ato de sexta-feira agora tem a censura explícita da maior nação do mundo, o que desperta para o nosso país a atenção internacional às anomalias internas, desde a escalada autoritária e errática de um anão em termos geopolíticos, ou de um bagre diante de um tubarão, ou ainda de um ente perdido num terreno completamente minado. O problema agora é como romper a armadilha em que o consórcio governista se meteu ao partir ensandecido para a aniquilação do legado do ex-presidente Bolsonaro. Inegavelmente, a maior liderança para uma parte significativa da população brasileira. Ao longo desta jornada de ira, revolta e derrubada das normas legais, foram deixadas pelo caminho pontas que, juntadas por um país de abissal superioridade bélica, industrial e financeira, serviram para armar uma colossal guilhotina com a lâmina afiada para cortar muitas cabeças coroadas. A escalada, na verdade, só começou. No embate entre a lagarta e o rinoceronte, a certeza do que vai ser esmagado é óbvia. E não adianta a histeria da mídia militante se esguelar contra o Bozo. O inimigo do topo do mundo é conhecido por marchar firme em direção à presa, sem recuo, sem boas maneiras e com determinação. A irresponsabilidade da camada dirigente do país levou a este inédito estado desagregador. Agora é tarde para chorar pitangas. Este foi o Soletrando Direito. Curta, comente e compartilhe este vídeo nas redes sociais. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Dê o seu like, dê o seu joinha, caso tenha gostado deste vídeo. Deixe o seu comentário aqui embaixo sobre o duelo Bolsonaro-Moraes. Grato pela audiência